Olá, salve Maria Imaculada. Bem, este é o vídeo 2 sobre a ressurreição. Nós falamos ontem, basicamente duas coisas aqui, três coisas sobre a ressurreição, podemos colocar uma terceira. Primeiro, que nós vivenciamos essa questão da ressurreição sem aprofundamento. Tá? Segundo, que a ressurreição é um fundamento da fé, é algo que difere a fé cristã de outras realidades aí religiosas e que é único para a fé cristã. Terceiro ponto aqui, nós percebemos que os discípulos foram absorvendo essas questões paulatinamente. Basicamente falamos isso ontem. Hoje, o livro nos leva a uma questão aqui, a começar com uma questão. A questão da ressurreição de Cristo. Ela foi uma questão de reanimação ou uma questão ou um milagre? Se Cristo foi reanimado, nós temos aqui um prodígio, tá, de uma habilidade médica. Obviamente que os relatos bíblicos não contam isso, né? Ninguém foi lá ali para reanimar o corpo de Cristo, né? Mesmo porque acho que aparentemente não tínhamos essas concepções ali no tempo de Jesus. O outro fato é a questão de relacionar a ressurreição de Cristo com um milagre. O milagre, ele tem uma questão, né, que é diferente, tá? Aqui na perspectiva da ressurreição de Cristo e de outras ressurreições que aconteceram ali na Sagrada Escritura, como a ressurreição de Lázaro, do filho da viúva de Naim, né, da filha de Jairo. E essas pessoas que ressuscitaram, elas voltaram a morrer. Então, a ressurreição de Jesus, ela não pode ser enquadrada nesses mesmos moldes, tá? Não é igual. Aqui já abre pra gente aqui uma perspectiva diferente das coisas, tá? Querer colocar ali na mesma questão já não é algo muito correto, ou não é correto, né, dizer isso aqui. Então a ressurreição de Jesus, ela vai indicar pra gente, como está aqui, uma nova vida. A perspectiva de uma nova vida. É muito mais amplo, muito mais profundo. E uma nova vida não sujeita a questão referente à morte, tá? E aqui no caso, obviamente, Cristo é uma nova dimensão do homem, tá? Uma nova dimensão para a nossa essência, para a nossa humanidade, tá? Essa é uma questão, eu sei que é difícil às vezes compreender isso aqui, e eu falei ontem, cabe pedir mesmo iluminação do Espírito Santo. É uma transformação, tá? É uma nova possibilidade, como diz aqui, de ser homem, tá? Eu posso até colocar como adentro aqui, é a plenitude da nossa humanidade. A ressurreição de Cristo, ela expressa isso. Esta plenitude da nossa humanidade, tá? Que a partir dele, né, surge como uma nova perspectiva. Tá? E aqui é importantíssimo observar essa questão aqui. Ainda em 1 Coríntios capítulo 15, os versículos 16 e o versículo 20, o Papa traz esses dois versículos aqui para a gente pensar ainda hoje. Tá? Se de fato os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. Esse é o primeiro ponto. O segundo é, mas não, Cristo ressuscitou dos mortos como primícia dos que morreram. E esse acontecimento aqui do Cristo é um acontecimento que ele toca toda a humanidade. O Papa coloca que ele é um acontecimento universal, é para todos os seres humanos, para toda a humanidade, tá? Porém, existe uma questão aqui que é interessante, tá? Para nós só se alcança a ressurreição com a morte, tá? Então, essa é uma questão importante. Cristo passou pela morte, nós também passaremos pela morte para ressuscitar com Cristo. Então essa é uma questão importantíssima, tá? Que não existia, tá? Essa possibilidade até o evento Cristo. E aqui cabe a gente observar a questão referente à descida de Cristo à mansão dos mortos, tá? Que é o resgate daqueles que estão lá, e obviamente aqui está ligado à questão também da ressurreição final, mas especificamente existe um elemento entre este elemento de Cristo que resgata aqueles que estão na mansão dos mortos e da ressurreição final, existe o fato de que o fato da paixão, morte e ressurreição de Cristo traz para nós essa perspectiva nova da ressurreição, daquele que não foi reanimado,
tá? Daquele que ressuscitou não por um milagre, mas que traz para nós a ressurreição como uma perspectiva nova e que amplia a nossa própria humanidade. Tá? Então, esse é um elemento aqui importantíssimo da mística cristã, do fundamento da fé cristã. Obviamente que eu finalizo com isso aqui. Cristo não voltou, tá? E fala aqui o Papa Bento sobre isso, a uma vida humana normal, tá? Normal deste mundo. Ele veio, ele ressuscita com uma vida nova, tá? Isso aqui é de suma importância perceber estes elementos aqui. Não é uma ressurreição para a nossa vida temporal aqui igual. Apesar de estar nesta temporalidade, tá? Porque ele come ali o peixe, ele mostra os sinais da paixão, ela é uma ressurreição numa perspectiva nova, tá certo? Então vamos seguir aos poucos, pedindo ao Espírito Santo que nos ilumine para que a gente possa ir compreendendo esses mistérios da fé. Salve Maria Imaculada!